Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo hoje, né? Vamos colocar aqui uma musiquinha. Vamos colocar uma musiquinha aqui para harmonizar o ambiente, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre padrões, né? Padrões de comportamento, padrões de pensamentos, tá? Padrões de atitude, postura, conduta. Tudo isso reflete na saúde física, na saúde mental, energética e espiritual de um ser humano. Então, o próprio indivíduo, ele pode se curar ou ele pode adoecer. Vai depender de seu padrão vibratório, tá? Então existe o padrão vibratório, que seria padrão energético, né? Seu padrão de comportamento, de conduta, tanto física, mental, como energética e espiritual, né? É importante que todos nós não nos esqueçamos que nós somos espíritos. Nós estamos num corpo físico. Nós estamos revestidos fisicamente de um invólucro carnal, ou seja, o nosso corpo físico é um veículo, uma ferramenta, um templo sagrado, a qual devemos, com certeza, preservar, valorizar e cuidar muito bem dele. Então, sem o corpo físico, o espírito não animaria todo este revestimento, né? Sem o corpo físico, o espírito trabalharia de uma outra forma no plano espiritual, mas na fisicalidade é necessário então um corpo físico, né? É necessário uma estrutura anatômica, fisiológica, biomecânica diferente, né? Para se cumprir missões, objetivos, metas. Existem planetas, existem orbes, dimensões diferentes em outros planos, as quais o corpo físico é diferente. Existem corpos físicos mais tangíveis, né, mais materializados, mas existem também corpos físicos mais etéreos, mais sutilizados, se aproximando mais do corpo espiritual, né? Enfim, o corpo físico é suscetível às emoções, aos sentimentos, a certos tipos de padrões de comportamento, conduta, postura, pensamento, enfim. O nosso corpo físico, ele é estruturado num complexo de sistemas importantes e cada sistema tem a sua importância, tá? Então, as células de nosso corpo físico são sensíveis a estes padrões de comportamento. Quando digo padrão de comportamento, por favor, entendam que eu me refiro a padrão de pensamento, padrão de postura, conduta, e isso em vários níveis, tá? Ou seja, tudo aquilo que pensamos, falamos, dizemos, escrevemos, fazemos, né? Então, seja através dos pensamentos,
das palavras, da escrita e das atitudes, tudo isso se constitui num padrão de comportamento, tá bom? Então, o nosso padrão de comportamento, que inclui os pensamentos, as palavras, seja através da fala, da boca ou através da escrita, e também as atitudes, né? As quais podemos mensurar através da conduta, da postura de alguém, né? Tudo isso gera um padrão energético que vai também descrever o padrão vibratório daquele indivíduo, né? Qual é o padrão vibratório daquele ser? Qual é o padrão vibratório de um espírito encarnado ou desencarnado? Qual é o padrão vibratório? O que ele pensa, o que ele fala, o que ele escreve, o que ele faz. Então percebam que é muito importante nos atentarmos àquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque um pensamento ruim, um pensamento centrado em coisas ruins, atrairá energias ruins. Porque o pensamento cria, modela. E quando alguém pensa algo, já cria, então, no éter, aquela emanação. Ou seja, quando alguém assume um padrão de pensamento, este indivíduo, então, ele vai mantendo esta rede de energias similar a uma teia de aranha, que vai também alimentando outras energias. E estas redes energéticas vão se ampliando, vão se multiplicando, se estendendo, se fractalizando, enfim. É muito importante termos a consciência de dominarmos e de controlarmos os nossos pensamentos, nossas palavras, atitudes, tudo aquilo também que nós escrevemos gera um impacto, porque a escrita também é uma energia. Tudo aquilo que nós escrevemos gera uma repercussão, fica registrado. Não somente o pensamento, mas aquilo que se escreve, aquilo que se faz, tudo isso fica registrado no universo, fica plasmado. Se você pensou algo agora, você já deixou registrado a sua impressão, a sua energia. Não adianta, por exemplo, escrever algo e depois apagar, porque já ficou registrado, né? Ou seja, uma vez feita a ação, não tem como retornar atrás, né? Pensamentos, palavras, escrita e as ações são como flechas atiradas de um arco, ou seja, não voltam mais, tá bom? Então, devemos tomar cuidado, nos acautelarmos e antes de tomar qualquer tipo de decisão, devemos refletir, meditar e concluir se aquilo que nós queremos fazer é correto e se é bom ou não, né? De acordo com os princípios morais, tomaremos então
as decisões mais importantes. Além da escrita, do pensamento, existe também a palavra proferida, né? Palavras proferidas negativas também geram um impacto muito grande. Palavras negativas causam uma repercussão negativa e também registram esta energia deletéria, fazendo com que o resultado não seja também próspero, né? Benéfico. Ou seja, devemos entender que tudo é energia. Quando pronunciamos uma palavra, uma frase, uma mensagem, ela é carregada de energia. Os pensamentos, as palavras escritas e as palavras pronunciadas ou proferidas são carregadas de códigos. E estes códigos, eles revelam a natureza energética daquele que pronunciou, tá? Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que dizemos. Se dissermos algo bom, gerará um impacto positivo. Mas se dissermos algo ruim, o impacto negativo, então, ele será produzido, tá? E a palavra pronunciada, ela pode se constituir numa arma letal, assim como a escrita, porque tanto a escrita como a palavra, quando dirigidas a alguém, elas são feitas de uma forma aberta, explícita, e todos que estão envolvidos nisto acabam comprovando, então, a natureza energética, né, destas palavras escritas ou pronunciadas, gerando então uma reação dependendo do grau. Já os pensamentos poderão ser escondidos de muitas pessoas, mas existem seres que conseguem ler pensamentos, e nenhum pensamento é ocultado de Deus. Então, muitos se escondem nos pensamentos, mas não podem se esconder de si mesmos e nem de Deus. Aliás, muitos seres conseguem ler pensamentos. Tá? Além das atitudes, as ações também geram um impacto preponderante. Uma ação negativa produzirá um impacto negativo. É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, uma atitude negativa produzirá um efeito negativo. Então, vejam que o padrão de comportamento, ele depende muito do emissor, ou seja, existe uma lei inexorável, uma lei de Deus que rege todos os universos, tá? É a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Existe também a lei de atração, atraímos aquilo que vibramos. E o padrão vibratório, ele determina a condição e o nível espiritual de cada um, tá? Espíritos mais evoluídos, do ponto de vista moral e também intelectual, possuem um padrão vibratório mais elevado. E espíritos menos evoluídos
do ponto de vista moral ou intelectual, vão demonstrar um padrão vibratório menos elevado, tá? Vou aumentar um pouquinho o som aqui, tá? Às vezes o som oscila um pouco. Bom, então, o padrão vibratório é a assinatura energética do espírito. Existem espíritos que estão evoluindo, e a evolução é infinita, é eterna, e estes espíritos vão apresentar características diferentes em determinadas épocas, e isso é normal. Existirão espíritos que vão demonstrar um padrão vibratório menos elevado em uma circunstância, em algum momento, e depois, em uma outra situação, pode ser que este mesmo espírito consiga demonstrar um padrão vibratório um pouco mais elevado. Ou seja, este espírito, através da reforma íntima, do autoconhecimento, se esforçou para elevar o seu padrão vibratório, elevando os seus sentimentos, elevando suas emoções, elevando seus pensamentos, suas atitudes. Em suma, elevando o padrão de seu comportamento, sutilizando emoções, sentimentos, e isto repercutindo em seus pensamentos, palavras, seja através da escrita, seja através da pronúncia e das atitudes. Para se modificar um padrão de comportamento é muito difícil. A maioria das pessoas consegue se modificar intelectualmente mais do que moralmente. Muitos espíritos conseguem adquirir muitos conhecimentos através do estudo, do trabalho, e outros poucos conseguem se modificar moralmente através do esforço. Ou seja, para um espírito evoluir moralmente, ele precisa de muita abnegação, resiliência, sacrifício, boa vontade, coragem e também uma fé raciocinada. O trabalho verdadeiro é interno. É aquele trabalho que faz com que você se supere, que você atinja níveis cada vez mais elevados. Muitos se acomodam, muitos têm preguiça e alimentam o ostracismo ou a procrastinação, vivendo no ócio ou na inércia, fazendo com que então fiquem acomodados em suas zonas de conforto. Então existem muitos espíritos que não têm disposição para se modificarem. Existem espíritos que apresentam uma resistência muito grande para se modificarem. Existem espíritos que resistem às mudanças porque não querem mudar, porque isto dá trabalho para eles. Então existem espíritos que não dão a devida atenção, foco em algo que é importante para as suas transformações. E neste interim, estes espíritos acabam se rebelando, acabam se tornando rebeldes e não se modificam. A luz até escancara, mostra a verdade e aquilo que precisa ser modificado, mas estes espíritos um pouco mais resistentes às mudanças sentem medo, insegurança, e muitos até incrédulos não acreditam nas mudanças e permanecem onde estão. Muitos espíritos ainda
ligados à matéria, aos bens materiais e às paixões terrenas, aos instintos animalescos, estes espíritos são um dos mais difíceis para colocar em prática a reforma íntima e se modificarem. É muito fácil para uma pessoa, por exemplo, conseguir obter um conhecimento importante e adquirir uma evolução intelectual porque se esforçou para obter aquele conhecimento, estudou e trabalhou, colocou em prática aquilo que estudou. Mas é muito mais difícil um espírito se esforçar ao máximo para dominar suas más inclinações, dominar suas más tendências e se auto-reformar, ou seja, se renovar atitudes, tá? É muito mais difícil para um espírito reconhecer que está errado, que precisa se corrigir. É muito mais difícil para um espírito reconhecer quando precisa se modificar para melhor. Por causa do ego, por questões de orgulho, vaidade, soberba, arrogância, petulância, enfim, por questões do ego, muitos espíritos não reconhecem que precisam mudar. Muitos espíritos não reconhecem quando erram. Muitos espíritos ainda rudes, ríspidos, taciturnos, sisudos, continuam resistentes e não buscam se modificar. Continuam agindo da mesma forma e até dizem: eu nunca mudarei, eu sou assim e vou morrer assim. Enfim, são escolhas, e escolhas definem destinos, tá? Isto denota também o padrão vibratório deste ser. Um padrão estereotipado, um padrão cristalizado, engessado, petrificado. Ou seja, um espírito incapaz de adaptação, um espírito inflexível, um espírito que não consegue se adaptar às mudanças. E todo espírito que é muito rígido, inflexível e não se adapta é semelhante a uma árvore resistente, robusta, inflexível, que não se curva com o peso de uma neve em seus galhos. Esta árvore corre o risco de se partir, se quebrar com o peso da neve sobre os seus galhos, quando o peso então fazer com que esta árvore se incline, porque a árvore é inflexível, dura, rígida, e ela pode se partir, se quebrar no meio. Diferente de uma árvore que é flexível, adaptável, uma árvore frondosa, maleável, que ao peso da neve sobre seus galhos, quando esta se inclina por causa do peso da neve, ela consegue então, através de sua flexibilidade e maleabilidade, se curvar, devolvendo a neve no chão e voltando à sua posição natural ou inicial, mostrando toda a sua flexibilidade e maleabilidade. Esta é uma imagem, uma figura, uma ilustração retirada de um ensinamento das artes marciais, especificamente do judô, jiu-jitsu, aikido, enfim. Mas é um ensinamento oriental muito sábio, tá? Ou seja, devemos ser flexíveis, maleáveis, adaptáveis, como a água. A água é a substância mais macia do mundo. A água, ela é adaptável.
A água é cristalina, pura, translúcida. A água, ela se adapta a qualquer ambiente. A água que jorra da fonte e flui por entre os caminhos, ela jamais recua. Ela não teme nenhum obstáculo. Ela preenche lacunas. Se for necessário, ela contorna obstáculos, preenche tudo, se adapta a tudo, é flexível, amorfa, passa por entre fendas. Em suma, deixa o seu rastro por onde passa e, inevitavelmente, por fim, ela atinge o seu objetivo, seja através de um lago, rio, mar ou oceano, alimentando todos os seres vivos através de sua natureza saudável. Então, devemos ser como a água. É um outro ensinamento também oriental, muito preconizado pelo Bruce Lee. Tá? Mas é um ensinamento também importantíssimo. Devemos ser como a água, maleável, adaptável, flexível, macia. Mas não se engane, a água, mesmo sendo macia, a água, mesmo sendo amorfa e também impossível de destruí-la, tente golpear a água e ela abraçará o seu golpe, amortecendo o impacto e se subdividindo, porque ela é adaptável. Mas mesmo sendo macia, maleável e adaptável, ela tem um poder muito grande e consegue destruir e derrubar montanhas gigantescas. Ou seja, em um outro sentido, figurativo e metafórico, sendo como a água, podemos superar uma montanha de obstáculos. Tá? Devemos ter sabedoria para codificar ou decodificar estes ensinamentos, tá? Porque tudo é dito de uma forma metafórica, porém realística, tá? Então, um espírito que esteja interessado em evolução, ele precisa modificar seu padrão, seja o seu padrão vibratório e seu padrão de comportamento para melhor, e ser como a água, cristalina, pura, translúcida, flexível e adaptável a tudo. Coloque a água numa xícara e ela se tornará uma xícara. Só um minutinho. Então, meus amigos, devemos buscar estes exemplos e entender que o padrão vibratório ele é determinante para mensurar a evolução de um espírito, tá? Quando alguém passa por uma dificuldade muito extrema, né? Uma dificuldade extrema, ou seja, quando indivíduos passam por dores, sofrimentos, aflições, sejam dores, sofrimentos e aflições físicas, mentais, energéticas ou espirituais, as tribulações poderão ser inúmeras, correto? Então, o que está acontecendo para esta pessoa estar passando por todas estas provas, testes e desafios? Nós sabemos que existem cobranças, existem processos kármicos, existem dívidas e débitos de vidas passadas, ou seja, passamos por muitas provas, por muitos testes, e as provas e os testes, assim como as dívidas, débitos kármicos,
habituem-se de oportunidades de evolução espiritual, crescimento. Por quê? Sem provas, sem testes, sem desafios, o espírito ele não cresce, não aprende, não progride, não evolui, certo? Então, quando a gente evolui espiritualmente, atinge um certo nível, outros testes, outras provas surgirão para nos capacitar, para nos testar, para verificar a nossa condição e o nível a qual atingimos. E os testes e as provas precisam ser aplicados no momento certo para que possamos então transpô-los, superarmos. Como um aluno em uma escola que precisa passar por um teste, seja prova, trabalho, para tirar uma nota boa e passar de ano, ou seja, passar para um próximo nível, né? Espiritualmente ocorre de forma semelhante, tá? E à medida que o espírito evolui, seu padrão vibratório também se modifica. Uma vez que o espírito atinge um padrão vibratório num nível um pouco mais elevado, o espírito tende, de forma gradativa, a melhorar, porque aquilo que ele conquistou e atingiu ficou registrado em seu espírito. Então, será mais fácil passar para o próximo nível. É como subir uma escada, degrau a degrau. Quando um espírito aprende algo, ele não esquece mais. Fica registrado em seu registro akáshico, tá? Então, muitas informações estão armazenadas em nossos registros akáshicos, porque tivemos muitas vidas em outros corpos, tá? Dessa forma, a cada encarnação, o nosso espírito evolui. E, dessa forma, a cada reencarnação, a cada lição, aprendizado, teste, prova, o espírito cresce, progride e evolui. Desta forma, o padrão vibratório ele tende também a se modificar para melhor. Existem espíritos insistentes no mal que demoram mais para evoluir e têm dificuldade maior para modificarem seus padrões vibratórios, padrões de comportamento, né? Existem espíritos viciados em muitos padrões, né? Padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de conduta, postura, né? Padrão de comunicação, né? Existem espíritos ainda ignorantes, viciados, né? Em muitas coisas maléficas, pérfidas, né? Existem vários tipos de vícios, né? Tudo aquilo que é demasiadamente extrapolado prejudica, né? Então, tudo aquilo que é em excesso faz mal. O vício, ele pode, por exemplo, atingir vários setores, várias dimensões, né? Existem vários tipos de vícios. Nós temos que superar os nossos vícios, né? Não existe somente o vício em drogas, o vício em produtos químicos ilícitos, o vício no sexo promíscuo, o vício, por exemplo, em alimentos industriais, processados, enfim, tá? Existem vícios também de outros tipos, né? Por exemplo, um linguajar inapropriado. Existem vários tipos de vícios, tá? Vícios de conduta, postura, comportamento, atitude, como também um estilo de vida, né?
Existem vários tipos de vícios que podem prejudicar e comprometer o indivíduo, né? Eu costumo dizer que o único vício que não faz mal é a nossa conexão, sintonia, afinidade profunda com Deus 24 horas por dia, tá? E isso não seria vício, né? É só uma maneira de dizer, tá? Bom, então, uma pessoa que não consegue modificar seu padrão de pensamento, a sua conduta, postura, atitude, ela não consegue superar as dificuldades que surgem em sua vida. Existem muitas pessoas que passam por problemas emocionais, problemas financeiros, problemas pessoais, problemas espirituais, problemas físicos, enfim. Existem pessoas que estão passando por muitas dificuldades porque não mudaram seus padrões de pensamento, conduta, postura, atitude e vem alimentando durante muito tempo uma postura, uma conduta, uma atitude, um comportamento vicioso, viciante, né? Ou seja, a pessoa insistente naquele padrão de comportamento que delineia, norteia, né, a sua vida. Então muitas pessoas não percebem aonde estão sendo levadas, porque muitas pessoas já estão no automático, não prestam atenção nos detalhes. Quantas pessoas, ao caminharem pelas ruas, olharão para os céus, para as árvores, para as flores, darão um bom dia para o seu semelhante? Muitas pessoas estão apressadas, preocupadas com seus compromissos, com o seu trabalho, com outros afazeres e também preocupadas em adquirir alguns bens materiais, né? Enfim, a grande maioria das pessoas presta mais atenção, por exemplo, no carro do outro, na roupa do outro, no cargo, no emprego do outro, e não prestam atenção nas coisas mais essenciais da vida. Por exemplo, não prestam atenção na natureza, na beleza da natureza, né? Nos céus, nas pessoas, na beleza das crianças, enfim. As pessoas estão centradas em questões superficiais, artificiais, que não trazem tanto proveito assim positivo. Então as pessoas vêm se alimentando de energias deletérias para o seu espírito. Por quê? O que nós viemos fazer aqui neste planeta? Nós estamos num plano físico, nós estamos na matéria e, claro, devemos valorizar a matéria. Não estou dizendo que não devemos valorizar a matéria e não estou dizendo também que nós devemos ignorar a matéria. Não é nada disso. Há que se ter o equilíbrio, harmonia. Nós devemos valorizar a matéria, preservar alguns bens materiais no sentido positivo, ou seja, devemos aproveitar a encarnação presente neste planeta. Quando estamos encarnados, valorizando a matéria de uma forma positiva, equilibrada e harmoniosa, no sentido de que possamos usufruir da matéria em nosso benefício e também no benefício de outros, ou seja, usando a matéria e os bens materiais para nos ajudar e ajudar o nosso semelhante, usando a prudência, parcimônia, equilíbrio, harmonia, bom senso. Isso é sabedoria. Mas muitos se perdem na extravagância,
tá? No abuso e extrapolam, ou seja, se apegam demasiadamente aos bens materiais, à matéria, e se esquecem de outros valores mais importantes, que é a questão espiritual. Então, a maioria ainda dá mais valor às questões materiais do que às questões espirituais. Então, nós somos espíritos, não nos esqueçamos disso. Estamos no corpo físico, na matéria, na fisicalidade, e devemos valorizar e preservar isso, usando a matéria da melhor forma, com sabedoria. Mas somos espíritos, a espiritualidade está em tudo, tudo é espiritual. Então devemos ter esta consciência de cultivar a espiritualidade em tudo, porque Deus está em tudo. Deus está presente em todas as coisas. E se nós manifestarmos as virtudes e qualidades divinas, nós estaremos, por exemplo, realizando o nosso trabalho da melhor forma, né? Sendo rico, pobre ou milionário, o mais importante é fazer o bem, né? O mais importante é amar o seu semelhante e fazer sempre o bem a ti mesmo e ao próximo, independente se é pobre, rico ou milionário, tá? Existem pessoas que têm posses e outras que não têm posses. Isto já é uma outra questão, envolve planejamento reencarnatório, envolve missão, envolve karmas, envolve oportunidades, enfim, não importa, existem espíritos de luz que encarnam como pobres, outros como ricos ou milionários. O mais importante não é a questão do dinheiro, o quanto você tem, mas o mais importante é o que você faz de bem para si mesmo e para o próximo. É isso que vale, porque essa nossa vida encarnatória é rápida demais, é breve. Devemos aproveitar as oportunidades da melhor forma. Se o indivíduo reencarnar pobre, é por um motivo. Talvez para adquirir mais paciência, lapidar e burilar as virtudes do espírito. Mas se o indivíduo nasce rico, também existe um propósito, um motivo, uma razão de ser, talvez para exercitar também a sua generosidade. Então, percebam que um espírito ele pode encarnar como pobre, rico, e a qualquer momento, aquele espírito que encarnou como pobre, ele pode se tornar rico, e aquele espírito que encarnou rico, ele pode se tornar pobre. Ou seja, a qualquer momento, Deus pode modificar o destino daquele espírito de acordo com o seu merecimento ou de acordo com a programação encarnatória ou programação kármica. Tudo pode se modificar. Se Deus quiser, no estalar de dedos, tudo pode se modificar. É para aprendizado do espírito. Então existe um propósito, um motivo e uma razão. Eu costumo sempre dizer, nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser, tá? Então, meus amados irmãos, meus amigos, quando o espírito ele se depara com muitos desafios, dificuldades, aflições, turbulências, testes, provas, o espírito ele vai encarar todos estes desafios de uma forma específica e particular, de acordo com a sua evolução espiritual. Ou seja, evolução moral, intelectual, enfim. Quando um espírito ele é evoluído, é um espírito de luz e consegue manter seu padrão vibratório elevado,
com certeza ele vai encarar todas as dificuldades, dores, sofrimento, aflições de uma outra forma, compreendendo, aceitando, entendendo, trabalhando para superar aquele momento passageiro, porque é transitório, tá? Agora, um espírito que ainda não é tão evoluído, um espírito que está evoluindo, né? O espírito, ele pode ser um espírito com qualidades e virtudes, um espírito bom, mas que não possui tanta luz assim. É um espírito que está evoluindo. Ele pode ter dificuldades maiores para suportar dores, sofrimentos, aflições, testes e provas. E com isto, ele poderá então modificar seu padrão vibratório oscilando mais em alguns momentos. Por quê? Porque ainda falta aquela firmeza, aquela força dentro de seu espírito para suportar aquele momento transitório. Mas saibam que isto ocorre para que este espírito justamente se fortaleça. Então nada é por acaso, tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Quando uma dor moral, dor física, uma doença, um sofrimento, uma agonia, uma aflição, enfim, quando uma dificuldade muito grande surge, tem um propósito. Deus nos capacita, é uma oportunidade para aquele espírito aprender e evoluir. Então, naquele momento, devemos compreender mesmo sem compreender. Devemos, naquele momento, buscar elevar nosso padrão vibratório, elevar sentimentos e emoções para entender qual a razão disso. Pode ser que a resposta não venha, mas com fé, com a fé raciocinada, sabendo que aquilo se constitui numa oportunidade de crescimento espiritual, fica mais fácil, então, passar por aquela prova, por aquele teste. É a esperança na vida futura. Quem tem fé realmente sabe que tudo é passageiro, transitório, perene, e que as oportunidades chegam no momento certo e que Deus não dá o fardo maior daquilo que nós não conseguimos suportar. Deus não vai colocar um fardo mais pesado se a pessoa não consegue suportar, tá? Deus dá o fardo de acordo com cada espírito. Então, aquele fardo terá um peso suportável para aquele espírito. Então, se Deus entrega, por exemplo, uma prova, um teste, um desafio, é porque Deus sabe que aquele espírito consegue superar e pode vencer aquele desafio, tá? Então, para que consigamos manter o nosso padrão vibratório, para que nós possamos manter nosso padrão de pensamentos, palavras, atitudes, comportamento, conduta, postura, enfim, no sentido positivo, devemos nos esforçar ao máximo para manter nossos pensamentos, manter nossos sentimentos, emoções, manter nossas palavras, seja através da boca, proferindo palavras pela fala, pela comunicação ou pela escrita, e também as nossas atitudes, devemos nos esforçar como um guerreiro, um lutador faz diante de um desafio, com coragem, sem medo, suportando com resistência, sacrifício e abnegação estas dificuldades. Ou seja, tem que se ter muita coragem, força, bravura, ousadia, audácia e também um espírito
forte para aguentar e suportar os golpes, os impactos, as intempéries, né, os empecilhos, assim como também alguns maus augúrios, né, que a vida pode, em algum momento, trazer. Tá? Então, não se turvem os corações, né? Não tenham medo, suportem os desafios, suportem as dores, aflições, suportem as ofensas, suportem os golpes da vida, suportem todo tipo de surpresa desagradável com coragem, com esperança, fé, otimismo, porque tudo isso se constitui numa prova, num teste para o seu espírito, tá? E lembre-se que todos nós viemos de Deus, temos totais capacidades de superar os desafios impostos em nossos caminhos, tá? E lembre-se, como Miyamoto Musashi já disse uma vez, para se atingir o topo, o cume, o ápice de uma montanha, existem vários caminhos. E lembre-se que o nosso grande mestre Jesus disse: vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer àquela montanha: vá para lá, que ela irá. Então, se nós tivermos esta consciência, nós poderemos transpor uma montanha de obstáculos, tá? E outra coisa, lembre-se sempre, todos nós viemos de Deus. Deus está em nós e nós estamos nele. Nós somos Ele. Devemos emanar, devemos expressar as virtudes e qualidades de Deus. Devemos ser Ele em ação. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós buscamos entrar na sua frequência, quando nós adquirimos conexão, sintonia e afinidade poderosa com Deus, nós aumentamos e potencializamos o nosso padrão vibratório, melhorando, aumentando a proteção espiritual, consequentemente, espíritos da luz se aproximarão de nós e espíritos das trevas poderão, então, tentar atrapalhar, interferir ou prejudicar aqueles que estão buscando por evolução. Isso é natural. Não devemos desistir nunca, tá? Espíritos das trevas, espíritos sombrios podem atrapalhar, podem querer prejudicar, podem querer comprometer um trabalho da luz, e esses espíritos trevosos poderão perseguir, podem, por exemplo, querer importunar, atrapalhar, prejudicar trabalhadores da luz. Mas lembre-se, devemos ser corajosos, não devemos ter medo, devemos encarar os desafios com otimismo, fé e bravura. Em suma, nós deveremos aumentar a nossa conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz para nos proteger do ataque das trevas, tá? Somente assim. Para que possamos entrar em conexão, sintonia, afinidade com Deus e com a luz, devemos elevar nossos sentimentos, emoções, devemos elevar o padrão de nossos pensamentos, palavras e ações, buscando lapidar e burilar as virtudes e qualidades do Espírito que vem de Deus. Desta forma, a gente acaba
aumentando a nossa proteção espiritual. E quando a gente acaba melhorando esse padrão vibratório espiritual e energético, consequentemente o nosso corpo físico melhora, tá? Porque tudo é espiritual. O corpo físico, ele pode se recuperar de uma doença, moléstia, enfermidade, patologia ou qualquer tipo de limitação ou incapacidade quando a gente melhora espiritualmente, tá? Então, um corpo físico, ele pode se curar e alcançar uma cura através da mudança de padrão vibratório, como também através da mudança de padrão de pensamentos, comportamentos, atitudes, postura, palavras, tudo. Porque as células do nosso corpo físico são sensíveis às emoções, sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Ou seja, as células do nosso corpo físico são sensíveis ao nosso comportamento e a todo tipo de padrão, seja padrão vibratório, como padrão de comportamento, tá? Se você pensar que algo é impossível, você tornará isto impossível. Mas se você pensar que algo é possível, você tornará aquilo possível, tangível. Tudo depende do nosso padrão de comportamento. Padrão de comportamento tece destinos. Ok? Espero ter contribuído. Vejo vocês em um outro vídeo. Gratidão imensa. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até breve.